Bom dia, boa tarde, boa noite, cara aluno, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindo a mais uma aula. Bom, pessoal, o tópico de hoje nós iremos abordar principalmente o tópico relacionado aos assuntos que observando o padrão na banca não tem tanta cobrança, né? É, Geometria plana ali e acolá, mas são tópicos bem mais importantes, mais pontuais, pessoal. No caso, os tópicos mais importantes mesmo ficam com a parte de regra de três, regra de três simples e composta, porcentagem, fica mais com essa parte, tudo bem, pessoal? Então, eu vou tentar passar a forma bem mais breve aqui, mais sucinta sobre esses tópicos, e tentar, por meio da revisão final, por meio de questões, tentar pegar um tópico ali e acolá que talvez seja mais interessante a gente estar revendo, tudo bem, pessoal? Bom, se tratando de domínio contra domínio, o que você tem que ter noção? Que o domínio contra domínio eles vão estar relacionados principalmente a uma relação com a função. Por que a função ela é trivial nesse critério? Por quê? A função ela vai dar aquela modificação, né, em que vai distinguir o domínio do contradomínio da imagem. Como assim, pessoal? Imagine aqui se tratando de uma função constante. Função constante. A função constante, o que seria a função constante? Seria uma função em que todo domínio, ou seja, todos os números que você imaginar, passaria por esta função e ela incidiria no mesmo número. E este número seria o mesmo contradomínio e a mesma imagem. Imagine uma função constante 5x. Ou seja, todo número que eu colocar valor de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, todo número que eu colocar nesta função sempre vai dar 5, sempre vai dar 5, sempre vai dar 5. Ou seja, o 5 aqui, que no eixo y, aqui no eixo x, sempre vai ser o mesmo número. Se for 1, vai dar 5. Se for 2, vai ser 5. Se for 3, ó, você observa que todos os números sempre vai ser 5. Por quê? O número, a imagem aqui e o contradomínio sempre vão ser o mesmo nesse caso, né, pessoal? Exceto pelo número 0, né? O 0 aqui seria um númerozinho à parte, né? Porque não teria como dar 0. Mas observe bem que todos os valores do domínio vão em quê? Focar em uma mesma imagem. Diferentemente dessa imagem aqui. O que essa imagem está acontecendo? Que os valores do domínio, eles vão ser apenas uma parte do contradomínio. Ou seja, tem números no contradomínio em que eles não serão aplicados. Tudo bem? Mas aqui é só para apresentar, porque o foco mesmo é função de primeiro, segundo grau, exponencial e logaritmo. Tudo bem? Função de primeiro grau. A função de primeiro grau, pessoal, aqui ele ensina como construir um gráfico. Né? Via de regra, concurso público, ele pode apresentar, tem duas formas de cobrança em equação de primeiro grau. Ou ele pede para você montar a fórmula, né? A fórmulazinha, que é esta fórmula aqui, que é a fórmula da equação de função de primeiro grau, ax mais b, em que o a tem que ser, não pode ser diferente, não pode ser igual a zero, ou seja, tem que ser diferente de zero. Ou ele pede para você calcular, ele dá a função e dentro das alternativas ele pede para saber qual é a função, né? Qual está representando a função. Eu vou colocar vários valorzinhos e pedir para saber qual corresponde. Bom, pessoal, se tratando neste modelo de questão, nós temos que primeiro escolher os valores de x, ó. Você observa, coloca 0, 1 e 2, e este valor você vai aplicar aqui no valor de x, ó. Aí ficaria como? F de 0, né? Botou o 0 aqui. Então, 2 vezes 0, menos 1. Perfeito? Então, o valor vai ficar menos 1. Aí você vai e coloca o tópico A, ó. A, 1. E assim você faria com cada número, ó, 1 e 2. E ir colocando os pontos. Depois você só ligar os pontos, pessoal. Tudo bem? Avançando, você tem também que ter uma ideia que quando o A é maior que 0, ou seja, este valorzinho aqui, o A é o número que multiplica com x. Se ele é maior que 0, então a função é crescente, ela sempre vai aumentando. Se o A é menor que 0, imagine uma função em que o y seja menos 2x mais 1. Ó, o x aqui, o valor de A é menor que 0, então ele vai ser uma função o quê? Decrescente. Avançando, função constante nós abordamos, função de segundo grau. A função de segundo grau é aquela função que ela é dada pela equação de segundo grau, ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c. Para nós sabermos quando uma função quadrática ou de segundo grau, ela vai estar com cavidade para cima, é só você observar o valor do A, que este valorzinho vai estar multiplicando pelo x ao quadrado. Se ele for maior que zero, é porque o quê? É porque vai ser uma função com cavidade para cima. Ó. Você observa que o bichinho está sorrindo. Se ele for A menor que zero, ou negativo, é porque a concavidade vai estar para baixo, ó, vai estar triste, entendeu? Ó, tristezinho, e aqui sorrindo, tudo bem? Ó,
O que nós precisamos saber relacionado à função de segundo grau? Primeira coisa, que o delta, aquele discriminante que nós calculamos na equação de segundo grau, aqui ele vai ser importante para saber o número de raízes. Bom, se o delta, imagina o delta igual a 9. O delta é o quê? Delta igual a 9, ele é o quê? Maior que zero, né? Então ele é maior que zero, então isso importa que nós temos duas raízes do eixo x, ou seja, o valor aqui será cortado duas vezes, perfeito? Isso quer dizer que nós temos duas raízes reais que de fato funcionam. Quando o delta é igual a zero, isso significa que esta função aqui ela vai estar simbolizada dessa seguinte forma, pessoal. Ela vai simbolizar dessa seguinte forma. Ela só vai tocar em um simples ponto. Ela vai tocar apenas um ponto. Quando o delta é igual a zero, significa que as raízes, a x1, né, x' e a x2' vai ser o mesmo valor, vai ser iguais. Você toca só em um ponto. Agora, quando o delta é menor que zero, aí, pessoal, ela não toca nem no eixo x. Seria uma parábola dessa seguinte forma. Ela não toca no eixo x. Tudo bem? Então, esse aqui é só um pequeno resumo. Outra coisa, relacionada à fórmula. O x do vértice e o y do vértice, certo? Você está observando? Via de regra, ele sempre pede assim, ó. Qual um ponto máximo, qual o ponto mínimo. Então, você tem que saber interpretar nesse tipo de questão e verificar se vai estar querendo saber o y do vértice, o y do vértice ou o x do vértice. Bem? Você tem que saber observar direitinho sobre o que ele está querendo relacionar. Pô, imagina o seguinte, eu tenho um y, em que neste y ele está falando que é a altura, certo? E na função ele fala que o valor de x está relacionado ao número de atletas. Aí ele pergunta, qual é o número máximo de atletas que você calculará? Aí você pensa, eu vou fazer o x do verso ou o y do verso? Vou calcular o x do verso, que ele quer saber o número máximo de atletas. E se ele perguntar, eu quero saber a altura máxima para atingir. Bom, a altura máxima está relacionada ao y, então eu vou calcular o quê? O y do vértice. Bem, lembrando que o x do vértice é menos b sobre 2a, lembrando que a é deste valorzinho aqui, b aqui, perfeito? E o delta é o quê, pessoal? b ao quadrado menos 4ac. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Delta é esta formulazinha aqui, pessoal. E o x aqui é a raiz para você calcular, que nós já encontramos como resolve na equação de segundo grau da aula passada. Aqui é um tópicozinho mais apresentável, né, pessoal, que eu botei aqui. Aquela fórmula que eu apresentei na aula passada, ó, somas de produtos, x' mais x2' menos b dividido por a, e o produto das raízes c dividido por a. Bem, aqui nossa função apresentada, aqui os valores de x de vértice e do y no vértice, e aqui os valores da concavidade. Avançando, a função exponencial. Pessoal, aqui, via de regra, eu coloquei a função exponencial por descargo de consciência, tanto exponencial como a logaritmo, mas, via de regra, a cobrança é praticamente pífia, porque a cobrança mesmo relacionada à função exponencial, ela se debruça mais sobre as propriedades da potenciação e, assim, de forma paralela, também as propriedades da logaritmo, né? São operações que são mais complexas de se fazer, mas, via de regra, a função de fato mesmo, a função exponencial e a função logaritmo é praticamente quase não é cobrado. Mas sim as equação exponencial e equação logaritmo, aí sim, de fato, é bem cobrada, né? A função exponencial ela vai ser dada pela essa representação aqui, pessoal. Ó. Nessa representação aqui, ó. Você observa bem? É de exponencial, você sempre imagina assim, desse formato também, ó. Para memorizar, né? Mas de regra quase não é cobrado, né? Então, é desse formato aqui, ó. O formato da sua função. Ela não chega a tocar o eixo x, de fato, ela chega próximo, mas não toca. Bem? E ela é dada por essa seguinte forma aqui, ó. f de x é igual a a elevado a x, né? Em que o x é o quê? É o expoente e o a é a base. Aí eu coloquei, como eu falei para vocês, via de regra não é cobrada de fato, mas o que é cobrado sim as propriedades da função exponencial, né? Que é aquelas equações exponenciais. Como é que nós resolvemos essa propriedade, ó? Se tem a mesma base, nós somamos os expoentes. 4, 2, dá 6. Outra propriedade, do produto dos expoentes, né? Ó, se eu tenho 6 elevado a 2 elevado ao cubo, eu multiplico eles, pessoal. Ó, fica aqui, ó. 2 vezes 3. E aqui, da mesma forma, que eu posso quebrar, tá vendo? 5 vezes 4 elevado ao cubo é a mesma coisa de 5 ao cubo vezes 4 ao cubo. E da divisão, da mesma forma. Multiplicação e divisão, mesma propriedade. Essa outra propriedade aqui é muito interessante. Quando nós temos a mesma base, observe. 4, 5, 3 é a mesma coisa de 5 menos 3 igual a 2. Mesma propriedade, pessoal. Lembre-se que nós estamos analisando a mesma base. Aqui a base é diferente, né? Mas o que tem em comum? Expoente. O expoente é igual aos dois. Aqui,
o que acontece? Aqui a base é igual e o expoente é diferente. Avançando, função logarítmica, mesmo critério, ela não é tanto, mas note bem a fórmula, a função, como é que é abordada a função. E ela não chega a tocar o eixo y dessa vez. Da outra vez não chega a tocar o eixo x, e aqui não chega a tocar o eixo y. E a função é dada pela seguinte forma: log de a elevado a x. Aí eu trouxe as propriedades. Por quê? A propriedade do logaritmo do produto. Ó, observe que a base. Aqui imagina que fosse log de 10. Nós quebramos ela em duas operações de soma. Lembrando que também a recíproca é verdadeira. O log de a mais b também posso representar por log de a, b vezes c. Da mesma forma do quociente, eu posso dividi-los, ou seja, quebrá-los e transformar em uma subtração, log de AB menos log de AC. E a da potência, você está vendo esse Czinho aqui, que está elevado ao B, ele vai lá para o início. Tudo bem, pessoal? Ficando lá no início. A segunda parte é o logo da potência. Aqui é uma forma mais complexa, né, de abordar. Aqui imagine a base elevada ao número, né? Aqui imagine a base elevada ao número. Eu vou só representar aqui para você, caso você não esteja visualizando. A elevado a 2, e aqui eu vou botar 5. Então, este formato aqui poderia ficar aqui, 1 dividido por 2, vezes log de 5, na base 10, tudo bem? E aqui é a mudança de base, né? Aqui é um pouco mais complexo, mas é tranquilo. Imagine aqui que nós temos uma mudança de base de 2, nós queremos mudar para a base 10. C sendo 10 e B sendo 2. Tranquilo? Aqui, pessoal, primeiro tópico, a gente avançando, já voltamos com mais conteúdo. Bom, pessoal, voltando aqui com a análise combinatória, tudo bem? Bom, o que nós temos que saber de análise combinatória? Além das fórmulas, claramente, nós temos que saber interpretar, certo? Mas isso nós iremos abordar mais em questões. E quais são as formas que nós precisamos aprender? A primeira forma, quantas maneiras um evento pode acontecer? E de regra ele sempre vai pedir esse tipo de pergunta. Primeira coisa, aplicando o princípio da contagem, também chamado PFC. Imagine aqui, um exemplo, nós temos 2 calças e 3 blusas. Aí ele pergunta, quantas formas eu posso sair, quantas possibilidades eu posso ter essas duas combinações? Para aplicarmos isso daí, esse cálculo, nós temos que aplicar o quê? O produto, o princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? Multiplicar as nossas possibilidades. Então, se nós temos 2 calças e 3 blusas, o total de possibilidades é o quê? 6 oportunidades, 6 possibilidades. Ao todo, 6 casas. A combinação simples é dada por essa ideia de fatorial. O que seria fatorial, pessoal? O fatorial seria um princípio multiplicativo em que ele vai ser regressivo, ou seja, nós começamos da seguinte forma. Imagine, nós temos 3 fatorial. Então, nós iremos multiplicar este número de forma regressiva, vezes 2, até dar o valor 1. Então, é até terminar 1. De novo, eu tenho 7 fatorial. O que seria 7 fatorial? É 7 vezes 6 vezes 5, até dar o valor de 1. Eu multiplico todos eles. Então, fatorial é uma forma de resumir essa característica multiplicativa dos números. Então, a combinação simples, ela vai ser o quê? É um exemplo de formar grupos. Ele sempre vai ter essa ideia de formar grupos. Quantas formas posso organizar um grupo de 5 escoteiros, sendo 2 meninos e 3 meninas? Ele sempre vai ter essa ideia de formar grupos. E a seguinte fórmula é dada. É n,p. A ideia do n, o n sempre vai ser o maior e o p sempre vai ser a parte, né? N dividido por p fatorial, n menos p fatorial. O arranjo simples, ele sempre vai ter o quê? Neste, a ordem importa. Como assim a ordem importa? Imagine que nós temos 10 pessoas na corrida. E qual a possibilidade de formar o pódio? Ou seja, o primeiro importa, né, pessoal? Porque o primeiro lugar vai ser um lugar diferente, o segundo lugar também vai ser um lugar diferente, o terceiro lugar também vai ser um local diferente. Então, aqui, a ordem da posição importa muito. Então, como a ordem importa, nós não iremos aplicar combinação, nós iremos aplicar o quê? O arranjo. Lembrando que a forma de calcular o arranjo também pode ser aplicada no princípio da contagem. Outra forma de apresentar a análise combinatória é a permutação simples. Essa aqui ela é mais tranquila. Ela é via de regra a gente aplicando ela para exemplos de anagramas. Como assim anagramas, professor? Imagine aqui a palavra... Imagine que essa palavra aqui, gargalo, né? Então, qual o número de possibilidades que eu posso rearranjar essas letras?
começando com A, começando com R. Então, isso é anagrama. Anagrama é como eu posso alterar essas letras de variadas formas. E como é que eu calculo isso? Por meio de uma permutação simples. Eu conto o número de letras que tem e aplico. Aqui vamos ter aqui 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser uma permutação de 7. E o que é uma permutação de 7? É o quê? É 7 fatorial, que é o mesmo exemplo que nós aplicamos aqui, multiplicando de 7 até 1. A permutação com repetição, pessoal, é como se, no caso dessa palavra aqui, ou até mesmo da palavra banana. Como assim, pessoal? Nós temos a palavra aqui, banana. Note que nós temos letras que estão repetíveis, estão sendo repetidas. Então, nós iremos fazer o quê? Nós iremos calcular a permutação contando com essas repetições, né? Então, nós temos 1, 2, 3 A's, então colocamos o A aqui em cima. Nós temos 2N. O número de letras, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6. Então, a representação ficaria desse jeito. E nós faríamos o cálculo 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Opa. Tudo bem? Aí calcularíamos no mesmo formato que estamos calculando aqui, multiplicando até o valor do 1. A permutação circular é uma propriedade muito específica. Em que critério é o seguinte? Normalmente a gente vai falar da seguinte forma. Imagine 5 colegas que vão sentar de forma de uma mesa circular. Aí ele pergunta, qual o número de possibilidades desses colegas sentarem um ao lado do outro? Então aí aplicamos a permutação circular. Lembrando que a fórmula é n-1 fatorial. Se nós temos 5 colegas, então qual o número de permutações vai ser o quê? 5 menos 1, aí depois o fatorial. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui, pessoal. Outro tópico muito pertinente é a probabilidade. Pessoal, a probabilidade ela é resumidamente dada da seguinte forma. Eu posso resumir de forma bem breve a probabilidade o quê? É uma razão em que a parte do numerador vai estar o valor que eu quero e na parte do denominador vai estar o valor total. Resumidamente, a probabilidade é isso. É a parte que eu desejo, a parte total. Vamos exemplificar. Imagine um dado comum. Um dado nós temos o quê? 6 faces, certo? 6 faces. Cada face possui um número, certo? Qual a probabilidade de sair o número 2? Quantos números 2 nós possuímos num dado? Só um. Então, a parte que eu quero é 1 e o número total é 6. Qual a possibilidade de sair o número 4? Quantos números 4 possui? Possui apenas 1. Então, 1 ou 6. De não sair o número 4. Bom, se eu sei que possui um número 4, então, dentre 6, então, quantos números não serão 4? 6 menos 1 igual a 5. Então, a possibilidade de não sair é o 5 dividido por 6. E qual a possibilidade de sair um número maior do que 2? Aí vamos contar. Quantos números possuem maior que 2? Se nós temos 6 números, eu sei que menor que 2 é apenas 1 e o 2, né? Então, o restante é o quê? Menor que 2. Então, nós temos 4 números. Então, é 4 sextos. Bem, a probabilidade, resumidamente, é da seguinte forma. Uma propriedade que eu queria muito abordar para vocês é relacionada também ao tópico que também pode abordar, a probabilidade, é sobre duas probabilidades, uma relação de duas probabilidades. Né? Ele poderia explicar, qual a probabilidade de sair o número 2 ou não sair 4, entendeu? Esse tipo de relação de probabilidade, pessoal, resumidamente, quando ele fala i, nós temos que multiplicar as probabilidades, tudo bem? Quando ele fala ou, é uma ideia de soma, então nós temos que somar as duas possibilidades, tudo bem? Essa ideia de ou, essa ideia do e, tudo bem, pessoal? Só de forma bem resumida. Bom, trigonometria. Pessoal, trigonometria aqui, da primeira volta, sem cosseno, tangente, relações fundamentais. Aqui vou tentar passar de forma bem breve mesmo, como eu abordei para vocês. Bom, primeiramente, um triângulo retângulo, né? Neste triângulo retângulo, nós temos os ângulos, alfa e beta. Aqui, pessoal, imagine este ângulo alfa. Ele vai ser o nosso cenário de estudo. O ângulo que ele vai estar oposto, o lado que ele vai estar oposto, nós chamamos de cateto oposto. Perfeito? O lado que o ângulo de 90 graus vai estar oposto, esse daqui nós chamamos de hipotenusa. E o que sobrou é o que, pessoal? É o cateto adjacente. Vai ser adjacente ao A. Lembrando que isso é relacionado ao ângulo alfa. Se for o ângulo beta, vai mudar. Vai mudar o quê? Cateto oposto e cateto adjacente.
porque a hipotenusa sempre vai ser o que vai estar oposto a 90 graus. O B, se o beta, o cateto oposto do ângulo beta vai ser o quê? O oposto ao ele, vai ser o quê? B. E o cateto adjacente vai ser o A. Você observa que depende do referencial que nós estamos analisando. Vamos lá. O valor do seno, pessoal. O seno é o quê? O cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, é o valor do A dividido pelo C. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Observou? Ó. A tangente, pessoal. A tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente, ou seja, seria o A pelo B. Aqui eu já coloquei por desencargo consciente, vai que ele cobra, né? Que é a cotangente, secante e cossecante. A cotangente seria o quê? O cateto adjacente pelo cateto oposto. A secante seria a hipotenusa pelo cateto adjacente. E a cossecante, hipotenusa pelo cateto oposto. Mas, via de regra, vamos nos prender apenas esses três primeiros. Tudo bem? Avançando. Essa é a relação fundamental. Qual é essa relação fundamental? É o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vai ser igual a 1. Isso é a relação fundamental que ele poderia abordar. No caso, eu não imagino como ele possa aprofundar para cobrar esse tipo de cálculo, né, pessoal? Porque realmente é um conhecimento bem mais particular para o pessoal que faz concurso para professor de matemática, ou até mesmo vestibulares, mas em concurso público, assim, eu nunca vi nenhum tipo de cobrança relacionado a isso. Ele poderia dar, eu vou imaginar aqui, ele poderia falar que seno de x é igual a 5 sextos, e perguntar qual é o valor de cosseno de x, talvez. Aí como é que é? Se seno de x é igual a 5 sextos, então o quadrado de seno de x seria 25, né? 25, 36. Opa, tá com um probleminha aqui a caneta. Então, aí nós aplicaríamos nessa fórmula aqui. E conseguiríamos achar o cosseno de x. Talvez, uma das formas de cobrança talvez seja essa, né? Mas não consigo imaginar. Geometria plana, pessoal, é decorar a fórmula. Tem pra onde? Decorar a fórmula e ver como é que é. Vamos lá. Quadrado. Lembrando que o quadrado possui todos os lados iguais. Então, a área do quadrado é o quê? Ele é o quadrado, né? E o perímetro, o quê? É a soma de todos os quatro lados, são iguais. Retângulo. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Base vezes altura. Do trapézio é a soma da base menor, base maior, vezes altura dividido por 2. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A do losango é o diâmetro maior, o diagonal maior, que é essa adesão aqui, vezes o desenho dividido por 2. E o do círculo, pi r ao quadrado. Lembrando que a circunferência do círculo é 2πr, né? Lembrando que a circunferência vai ser ao redor do círculo. Bem, pessoal? Avançando de geometria espacial, aqui são as principais. A geometria espacial nós trabalhamos muito com área e volume. Volume é o quê? Volume é a capacidade de preencher todo ele. E a área é o quê? É a superficial, lateral, né? Então a área de um prisma ele vai ser 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque a área da base vai ser igual. Ó. Aqui você observa que é um quadrado, quadrado. E aqui nas laterais a gente pode... Aqui, ó. Aqui um retângulo, um retângulo. Então as áreas da base serão iguais. Perfeito? Mais a área lateral. O volume é a área da base vezes a altura. Ou seja, a área da base vezes a alturazinha dele aqui. A de uma pirâmide. A área total é a área da base mais a área lateral. Mas por que não é 2 vezes? Ó, porque aqui não tem a base semelhante em cima, né? Em cima, né, pessoal? Aqui nós temos apenas uma base. E o volume é a área da base vezes a altura, mas é o quê? É dividido por 3. Pessoal, só decore a formulazinha. A área da base vezes a altura. Por quê? No prisma, na pirâmide e no cone, nós apenas dividimos por 3, tá vendo? Ó? Dividimos por 3. E o prisma, o cilindro, é igual à fórmula. É a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Bem? Então, vamos lá. A área total também da mesma forma, 2 vezes a área da base mais a altura, mais a área lateral. A do cone da mesma forma, a área da base mais a área lateral. Agora, a área da esfera é 4πr ao quadrado e o volume da esfera é 4πr ao cubo, dividido por 3. Então, aqui é a via de regra só para decorar. Geometria analítica, pessoal, mais dos encargos de consciência mesmo. Porque aqui, se ele for apresentar alguma coisa se relacionada a essas fórmulas do ponto, são fórmulas já bem complicadinhas, né? Que ele pede a distância de 2 pontos, que é dado por essa formulazinha aqui. Normalmente ele vai dar um valor aqui, é 3, 2 e 5 e 4. Imagine como se isso daqui fosse 2 pontos em um plano cartesiano, né? Então ele quer saber a distância entre esses 2 pontos. Nós aplicamos essa formulazinha aqui, em que nós temos aqui o XA, e aqui o XB, e aqui nós temos o YA, tá ruim aqui, pessoal, e aqui nós temos o YB.
Aqui é outra fórmulazinha bem complicada, distância do ponto de reta. Aqui é a equação da reta, mas pessoal, aqui eu só apresentando as fórmulas para vocês, que eu acredito que ele não vai ter esse tipo de cobrança, né? Mas também se tiver, é bom estar preparado, né? E aqui sobre as cônicas. As cônicas tá também dentro de geometria analítica, mas eu só estou apresentando para desencargo de consciência. Só para demonstrar as fórmulas para vocês, né? Que é a fórmula do círculo, a fórmula da elipse e a fórmula da parábola e da hipérbole. Porque normalmente essas cônicas são cortes. Imagine o cone em que ele vai fazendo cortes. Ó, um corte aqui, um corte assim, dessa seguinte forma. Então são vários cortes, né? Mas eu acredito que não vai ter esse tamanho e profundidade. Números complexos. O que são números complexos? Números complexos, pessoal, ele é muito mais amplo que a gente imagina. Ó, você observa que ele é mais amplo que os números reais, né? Porque dentro dos números complexos, observe, nós temos duas partes. Um número que é real e um número que é imaginário. Observe? Número real e número imaginário. Então, o número complexo, ele é como se fosse o pai dos números reais. Entendeu? Então, ele está acima de todos os números. E ele é representado dessa seguinte forma. Ele é representado por essas duas partes. A parte real e a parte imaginária. Nós temos os números reais de fato, é quando o valor de b é igual a zero. Se b é igual a zero, o i vai ser multiplicado por zero, então vai ser zero. Então nós temos apenas o número a. Perfeito? E o número imaginário puro é quando a é igual a zero. Nós iremos ter apenas o bi. E o que é esse i ao quadrado? Bom, os números complexos surgiram da necessidade de resolver equações desse formato aqui, ó. Tudo bem? Surgiu a necessidade de fazer a radicação de número negativo. Não tem como. Então, e se nós falarmos que i ao quadrado é igual a menos 1? Tudo bem? Aí surgiu essa necessidade. Então, ficaria quanto? 10i. Né? Então, é uma forma de resolver equações que, entre aspas, assim, não teria como solução. Então, ele surge dessa necessidade. Aqui já muito aprofundado, mas como eu falo de novo, desencarga a consciência, que aqui é um formato mais aprofundado dos números complexos, que é a representação dele, representação trigonométrica. Eu não recomendo aprofundar mais do que isso, tudo bem? Aqui é só para demonstrar como é que os números complexos também podem ser representados em plano cartesiano, né? Demonstrando as funções que nós estávamos apresentando ainda há pouco. Aqui é a representação dele normal, e aqui nós podemos representar cada númerozinho ó, por um valor trigonométrico. Você observa bem? Ó. Cada um deles por um valorzinho trigonométrico. E o módulo que ele está chamando aqui vai ser a distância do ponto zero até o ponto A e B. Aqui nós já estamos bem aprofundados, falando de tópicos de geometria analítica e de números complexos. Aqui, então, pessoal, aqui é só mesmo descarga consciência, tudo bem? Então, aqui foi um tópico mais geral, pessoal, mais geral mesmo. Eu sei que pode assustar um pouco, mas aqui normalmente eu só tentei revisar alguns tópicos com vocês. Mas não se assuste, se prende mais aqueles tópicos, aquela regra do 80-20, aqueles tópicos que mais tendem a cair. Regra de 3 simples e composta, porcentagem, operações com números, tudo bem? Lembrando, seu sucesso começa na hora que você decide não desistir. E mais sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Só após bons estudos, nós nos vemos em breve, fazendo mais questões pontuais sobre realmente, creio eu, que irá cair. Tem muitos assuntos aqui que foi explanado no edital que normalmente a gente, se a gente estudar, a gente está, entre aspas, perdendo tempo, né? Porque são tópicos assim que mesmo que caia, a complexidade é tão grande que não vale nem a pena responder, né? Pessoal, por bons estudos, sigam firme aí, que lembrando bem, sejam fortes e não desanimem, que você será recompensado. Que Deus possa continuar abençoando o estudo de vocês aí. Até mais, tchau.